O programa Boa Vontade Entrevista está no ar. O que você sabe sobre o aquecimento global? A cada dia, novos dados são publicados e aumentam a nossa apreensão sobre as consequências das mudanças climáticas. Em Brasília, Distrito Federal, Enaildo Viana conversa com o renomado cientista brasileiro, Dr. Carlos Nobre, uma das principais autoridades mundiais no assunto. Bom, a nossa temática no programa de hoje são as questões climáticas, essas mudanças climáticas, as questões ambientais. E nós vamos ter o prazer de conversar aqui com uma autoridade no assunto, o Dr. Carlos Afonso Nobre, que é secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente sabe que o senhor é um pesquisador, é um cientista nessa área, com doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos sobre essas questões climáticas. Primeiro, agradeço por nos receber, da gentileza da entrevista, e começaria perguntando ao senhor essa questão das mudanças climáticas, que existe aquela corrente que acha que são coisas naturais, são cíclicas e que acontecem naturalmente. Mas tem preocupado muita gente, tem um segmento que chama sempre a atenção para o fato que tem se agravado. Se essas mudanças são consideradas naturais, por que tem preocupado e a partir de que momento que começou essa preocupação maior? Muito obrigado pela oportunidade de falar ao público dessa importante TV. Eu acho que hoje em dia quase 100% dos cientistas que se dedicam ao estudo do clima, chamamos cientistas climáticos, não tem nenhuma dúvida científica de que o que nós estamos vendo no clima do planeta no último século, principalmente nos últimos 50 anos, é principalmente uma decorrência, causado por ações humanas. Quais são essas ações humanas? Nós estamos com a melhoria da qualidade de vida dos últimos 100 a 150 anos, nós passamos a consumir muito mais energia. Nós passamos a consumir muito mais materiais que vêm dos recursos naturais do planeta, alimentos. Nós diminuímos muito a área de florestas do planeta. E quando nós assim procedemos, o resultado, um dos resultados é que nós modificamos a quantidade de gases na atmosfera. Esses gases que eu me refiro, eles acontecem em pequenas quantidades, não são grandes quantidades, não é o oxigênio, não é o nitrogênio, 71% da atmosfera é nitrogênio, 21%, quase 21% é oxigênio, são os gases majoritários. São gases que têm uma quantidade muito pequenininha, mas eles são muito importantes. O principal deles é o vapor d'água. O vapor d'água, além de propiciar a existência da água líquida, que é a responsável pela vida no nosso planeta, ele também tem uma propriedade, ele e outros gases, o gás carbônico e alguns outros gases, uma propriedade muito interessante, que é, esses gases funcionam como uma espécie de um cobertor planetário. Por que cobertor? O que o cobertor faz? Você está numa noite fria, se você não se cobrir com um cobertor, o seu corpo, que está mais quente que o ar, a tendência do seu corpo é perder calor para a atmosfera. E o seu corpo esfria. Você coloca o cobertor, ele funciona como um isolante térmico. Ele não permite que o calor saia da sua pele e vá para a atmosfera. Ele reduz esse caminho, vamos dizer assim, do calor. Esses gases, em pequeniníssimas quantidades, eles fazem a mesma coisa. A Terra recebe calor, recebe sol durante o dia, aquece. À noite não tem sol. Então, essa energia do sol durante o dia, ela volta para o espaço. Durante a noite, a Terra está se esfriando, jogando esse calor para o espaço. Esses gases, eles funcionam como um cobertor. Eles se colocam no caminho dessa energia que está indo para o espaço, do esfriamento, a perda
de calor da Terra, e eles pegam uma parte dessa energia e jogam de volta para a Terra. A Terra quer perder calor para o espaço, os gases jogam o calor de volta para a Terra. Esse efeito é muito benéfico para o planeta, porque o nosso planeta está numa distância do Sol que, se não fossem esses gases, ele seria uma bola congelada. A temperatura do planeta na superfície seria menos 18 graus, 18 graus negativo. Toda a água estaria congelada na superfície. Poderia até haver vida, mas seria uma vida muito diferente. Esses gases, fazendo esse papel de cobertor planetário, eles aumentam essa temperatura em 30 a 33 graus. Então, a temperatura média do nosso planeta na superfície é 14 a 15 graus. Dá uma compensação, né? Com uma compensação. Esse é o fator desse cobertor. Do mesmo jeito que, quando nós colocamos um cobertor à noite, o nosso corpo, que está, vamos dizer, 36 graus, ele permanece a 36 graus, e se nós não colocamos o cobertor, a tendência do nosso corpo é esfriar. Então, esses gases desempenham um papel muito importante. E os cientistas que descobriram esse fenômeno dos gases na atmosfera no século XVIII, no século XIX, o nome desse fenômeno é chamado efeito estufa, parecido com uma estufa de planta, que você coloca um vidro ou um plástico em cima, deixa passar os raios solares e depois segura o calor. Então, por causa disso, chamaram efeito estufa. E esse é um comportamento natural desses gases e fundamental para manter a temperatura acima de zero, portanto o planeta não está congelado, só nos polos, que é muito frio, e isso possibilita a vida no planeta. A água líquida é fundamental para a vida. Mas o que acontece quando nós acrescentamos, aumentamos muito a quantidade desses gases? O planeta aquece. Porque sem esses gases o planeta estaria muito mais frio. Com mais gases o planeta aquece. Este fato é muito bem conhecido da ciência. E é um fato que os cientistas climáticos todos aceitam, a grande maioria. Então, parece que o desafio então é ajustar a quantidade de gases. Se nós continuarmos a aumentar a quantidade de gases, o planeta vai continuar aquecendo. Então, há vários estudos a respeito que mostram que 98,4% dos cientistas climáticos, por exemplo, como eu sou um cientista climático, eles não têm nenhuma dúvida que o quase 1 grau que o planeta aqueceu nos últimos 100 anos, uma grande parte disso se deve ao aumento dos gases, esses gases na atmosfera, principalmente o gás carbônico, que vem da queima, quando se queima combustível, gasolina, petróleo, gás natural, o produto da combustão é gás carbônico, ou quando se queima floresta. Então, esse é o gás principal desse aumento ou aquecimento global, aumento do efeito estufa. Então, hoje não há muita dúvida entre os cientistas, os especialistas que estudam esse fenômeno, de que a maior parte desse aquecimento, principalmente dos últimos 50 anos, ele se deve, sim, às atividades humanas, quais são? São a queima desses combustíveis, petróleo, gás, carvão, florestas, a emissão também que vem da agricultura. A agricultura emite muitos gases que provocam esse efeito, um deles também é o metano. Então, isso é muito bem caracterizado e não há dúvida na cabeça de quase 99% dos cientistas que isso é muito bem demonstrado, observado, e é isso que está acontecendo. Vamos a um breve intervalo. A seguir, o Dr. Carlos Nobre aponta algumas soluções para a questão energética, sem que a qualidade de vida seja afetada usando fontes renováveis. Voltamos em instantes.